programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa, como fazemos todos os dias, às 7h25 da noite e às 7h20 da manhã, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Questões de fé, estamos tratando dos sacramentos. Ontem começamos uma catequese sobre os sinais, os símbolos sacramentais. Como celebrar a Sagrada Liturgia sacramental na Igreja Católica. O texto de abertura dessa longa catequese é o do Catecismo da Igreja Católica, número 1145. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos. Segundo a pedagogia divina da salvação, a sua significação radica na obra da criação e na cultura humana. Determina-se nos acontecimentos da antiga aliança e revela-se plenamente na pessoa e na obra de Cristo. A criação, a aliança antiga e a plenitude da revelação, a pessoa de Cristo. Na celebração sacramental nós temos elementos tirados da natureza, elementos que foram criados por Deus antes da criação do homem. Pensemos, por exemplo, na água, utilizada na celebração do batismo e utilizada na celebração da Eucaristia. Assim começa a Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Temos outros elementos que se encontram na natureza. O trigo, do qual é feito o pão utilizado na Eucaristia. O vinho, do qual se faz, a uva da qual se faz o vinho, que é utilizado na Eucaristia. O óleo de oliveira, do qual é extraído o óleo que é utilizado na confecção do Sagrado Crisma, os santos óleos utilizados nas celebrações dos sacramentos da Crisma, do batismo e da unção dos enfermos. Pois bem, são elementos tirados da natureza. Depois nós temos elementos extraídos da história da salvação no Antigo Testamento. Pensemos, por exemplo, a celebração da Páscoa. Ela é constituída nos moldes da celebração pascal judaica. Jesus instituiu a nova Páscoa, instituiu a Eucaristia num contexto de uma ceia judaica. Muitos elementos sacramentais têm uma relação com a antiga aliança. Pensemos, por exemplo, na própria celebração do sacramento do batismo, que evoca na sua prefiguração, no Antigo Testamento, os símbolos, tipos do batismo, recordavam em preparação o sacramento do batismo, a passagem do povo do cativeiro para a terra prometida, atravessando a pé enxuto o Mar Vermelho. Pois bem, e da história da salvação na plenitude dos tempos, dos próprios lábios de Jesus, do próprio ministério de Jesus. Nós temos Jesus multiplicando os pães e os peixes, relato que é colocado no capítulo 6º do Evangelho segundo João, que prepara o discurso sobre a Eucaristia. Sinais e símbolos que têm uma função muito importante, mostrar que a obra da redenção já havia sido prefigurada na criação, já havia sido preparada na obra da redenção antes de Cristo, a história do povo hebreu e atingindo o seu ápice na obra da redenção, na pessoa, nas palavras, no ministério, nos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo.